FEB, né? Nem FUSCAB, nem FEB. Vamos agradecer por estarmos todos aqui reunidos. Possamos contar com o auxílio dos bons espíritos, que essa manhã possa ser proveitosa a todos. Que assim seja. Que assim seja. A gente estava falando aqui, a gente está na apresentação, fizemos o primeiro item, e agora vamos começar o item da heteronomia e autonomia. Tá? Eu não sei a página porque o meu é digital, pessoal. Se quem tiver a página, passa para os colegas aí. A minha está na página 19. Tá. Heteronomia à autonomia. 19, isso aí. Então eu vou ler um pouco aqui. Vou ler um pouco e vou acompanhando aqui. Tem que ficar olhando o pessoal entrar. Vamos lá. O mundo convive desde o início da... Bom, como não tem ninguém novo, a Jerusa talvez venha hoje, não pôde vir na última aula. A gente não vai fazer uma apresentação geral. Quando chegar, a gente faz uma apresentação. Da heteronomia à autonomia. O mundo convive desde o início da civilização com a ideia de castigo, enquanto instrumento expiatório para oprimir o indivíduo culpado, exaurindo suas resistências, até que, cansado pelo medo, pela dor e pelo desalento, ele se submete à vontade alheia, segundo a determinação das leis, caracterizando a regeneração completa do condenado. Dessa forma, a expiação pela pena purgaria sua culpa, purificando-o. Entre os hebreus, a expiação estava representada pelo sacrifício animal, com a remissão dos pecados pelo sangue. No dogma da Igreja, interpreta-se que Jesus, sacrificado como o Cordeiro de Deus, fez expiação pelos pecados da humanidade, reconciliando-a com a divindade. Assim, compreendida a expiação, todo tipo de tortura foi justificado pelo direito canônico durante a Idade Média, culminando com os terríveis suplícios da Inquisição. Os mesmos procedimentos bárbaros foram fundamentados nesse entendimento, quando empregados nos castigos, nas torturas e nas humilhações aplicadas aos escravos, fossem negros, indígenas ou de outras etnias, com o objetivo de subjugá-los aos trabalhos forçados e à servidão. É daí que deve vir, né, aquela história do a gente tem que sofrer para se melhorar, né? Só com o sofrimento a gente evolui, né? E que inclusive no meio espírita segue o mesmo caminho, né? Só com o sofrimento é que a gente vai para a evolução, né? Então, tá historicamente aí, né? Nasceu lá nos judeus, né? Vem lá de trás que isso vem. Na verdade, vem de religiões anteriores, né? Eu acho que vem, assim, a impressão que eu tenho é que vem de muito tempo. É justamente instrumento de dominação, né? Olha, você tem que sofrer, então olha que favorzinho que eu estou fazendo para você, né? Na verdade, eu não lembro exatamente, mas se eu estou lembrando corretamente quando eu estudei, isso vem das religiões ancestrais, entendeu? Vem lá do hinduísmo, lá de trás já tinha esse tipo de ideia, entendeu? Então o hebreu, o judaísmo, ele não é uma religião ancestral, né? Ele vem dessas religiões anteriores. E ele veio trazendo essa história toda, entendeu? Veio trazendo essa história até os dias de hoje, até o espiritismo. Me parece que isso é utilizado bastante para a questão de dominação, né? Você explica que é natural você sofrer, apanhar, ser castigado, porque você é impuro, você tá errado, então é natural, entendeu? Segura as pontas aí que nós, seres superiores, sacerdotes e governantes ungidos por Deus, iremos ajudá-lo punindo você, entendeu? Tirar um pouco de comida, dar umas chicotadas em você, entendeu? Assim, você tem que se ajoelhar quando eu passar, que é para você começar a aprender, né? Então é mais ou menos isso. É a impressão que eu tenho, exatamente.
que a coisa era mais ou menos por aí. É interessante manter isso, até porque se você enfraquece a pessoa, você domina, né? Então, você precisa O de mim objetivo para é te dar. submissão, né? Todas as religiões são heterônomas, como a gente, né, já estudou e vai voltar a estudar aqui, né? Elas levam à heteronomia, né? E o espiritismo não, ele busca autonomia. O mesmo princípio foi aplicado interrompam quando quiserem, né? Vocês sabem as regras do jogo. O mesmo princípio foi aplicado em prisões, monastérios, orfanatos por toda a antiguidade, e mesmo atenuado ou escondido em nosso tempo. Nesses casos extremos, quando os acusados eram quase sempre inocentes e vítimas, não havia motivo para remorso, e o resultado do castigo era o endurecimento, a frieza, a alienação ou a profunda revolta contida no íntimo desses indivíduos, pelo pavor diante do castigo interminável. Nos dogmas de todas as religiões ancestrais, as almas foram criadas perfeitas em sabedoria e virtude, mas quando desobedeceram a Deus, sofreram a queda para sofrer no mundo a expiação do pecado. O corpo físico seria a fonte de todo sofrimento, dor, doença, ignorância e tendência ao mal. Também as calamidades do mundo, por fim a incitação ao mal pelos demônios, tudo concorrendo para que, sem o arrependimento e a submissão, a alma encontre a condenação eterna no inferno. No céu, reservado aos escolhidos, as almas recuperariam a pureza original, desfrutando de prazeres e alegrias por toda a eternidade. Em toda essa tradição, dor e prazer são os fundamentos do castigo e da recompensa, seja nesta vida ou na vida eterna. Esse é o princípio do bem e do mal. Na sociedade, a religião foi utilizada como instrumento de poder para subjugar as massas, como explica Kardec. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva. O materialismo, por sua vez, também se fundamenta na heteronomia. Os hábitos decorrentes das impressões dos sentidos, regidos pelas forças fisiológicas do prazer e da dor, determinam as personalidades. Os castigos seriam instrumentos para corrigir as más tendências, enquanto prazeres e alegrias serviriam para recompensar o comportamento adequado. Desse modo se fundamentam as regras sociais. Novamente, né? Quer dizer, você vê que a gente não tem muito como fugir disso, porque é secular, né? A gente está vivenciando essa história de dor e prazer, de busca da alegria, da tristeza, por séculos, desde o início de tudo, né? Que a gente está, como se diz, vivenciando isso tudo, né? Então, tem que trazer para a razão isso e parar de viver disso, né? Nos tempos do professor Rivail, porém, havia surgido na França uma terceira via, quanto ao entendimento da moral alternativa, as heteronomias dogmáticas e descrente das religiões e do materialismo. Trata-se da psicologia experimental, espiritualista, criada a partir do pensamento de Mendebihan. Segundo suas ideias, dor e prazer seriam fundamentos da vida animal, mas, em sendo o ser humano uma alma encarnada, o fato psicológico primordial não seria a sensação causada pelos sentidos, como concebiam os materialistas pós-Revolução Francesa, mas a escolha, o ato da vontade, ou seja, o ser humano existe quando se manifesta por meio das faculdades da alma, que são razão, vontade e imaginação. Pelo exercício da razão é que se produz conhecimento. Pela vontade livre, seguindo as diretrizes da consciência, o indivíduo age moralmente, escolhendo seus atos e criando os hábitos adquiridos pela imaginação. Torna-se criativo. Tranquilo, né? Todos nós já vimos isso. Acho que está tranquilo.
A partir dessa teoria psicológica inovadora, baseada na autonomia moral, os discípulos de Bihan, Royer Collard, Victor Cousin, depois Geoffroy e Paul Janet, criaram, após 1830, a filosofia oficial do espiritualismo racional. Na Sorbonne, estabeleceram as disciplinas das ciências filosóficas em 2 grupos: as ciências psicológicas, psicologia experimental, lógica, moral, teórica e prática, estética, e as ciências metafísicas, teodiceia, cosmologia racional e psicologia racional. Depois, essas disciplinas foram ensinadas aos jovens nos liceus, como também a autonomia intelecto-moral, conforme propôs Rousseau, era ensinada às crianças. A moral proposta pelo espiritualismo racional, moral da liberdade, pesquisada na universidade e ensinada aos jovens, é oposta tanto à adotada por igrejas e religiões ancestrais, moral da submissão, quanto a do materialismo, moral do utilitarismo. A moral autônoma opõe-se à ideia de que ela seja regida pela dor e prazer, pois isso seria comparar a alma humana aos animais. Somos diferentes, pois, pela liberdade de escolha, a beleza da caridade está justamente em sua liberdade, afirmava Victor Cousin. Paul Janet, por sua vez, esclarece o sentido do bem moral, segundo o espiritualismo racional. Deixa eu ler aqui, peraí, um minutinho. Nosso princípio fundamental é que o bem moral supõe o bem natural que lhe é anterior e serve de fundamento. O bem moral consiste em preferir em nós o que há de melhor ao que há de inferior, os bens de alma aos bens do corpo, a dignidade da natureza humana à servidão das paixões animais, as nobres afeições do coração às inclinações de um vil egoísmo. Agir pelo bem moral é uma escolha racional, tornando-se uma lei moral por ser a melhor escolha e não por obediência a Deus ou medo do castigo, seja ele divino ou imposto pela sociedade. Seu fundamento primordial é a livre escolha. A lei moral está presente na natureza do ser em sua consciência. Continua Janet. Esta lei, que permite a evolução moral, não pode, todavia, obrigar nenhum agente sem que lhe seja conhecida, sem que ele seja presente. Isto é, sem que ele a aceite como verdadeira e lhe reconheça a aplicação necessária em cada caso particular. Essa faculdade de reconhecer a lei e aplicá-la a todas as circunstâncias que se apresentam é o que se chama consciência. A consciência é, pois, o ato do espírito pelo qual aplicamos a um caso particular, a uma ação por praticar-se ou já praticada, as regras gerais dadas pela moral. Essa reação espiritualista ocorrida na França abriu caminho para o espiritismo, como explica Kardec. Foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o espiritismo. Mais cedo ter-se-ia chocado contra o materialismo todo-poderoso, em tempos mais recuados teria sido abafado pelo fanatismo cego. E então continua. Ele se apresenta no momento em que o fanatismo, morto pela incredulidade que ele mesmo provocou, não mais lhe pôde impor uma barreira séria, em que se está fatigado do vazio deixado pelo materialismo. No momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apodera de todos os espíritos, quando se está à procura das grandes soluções que interessam ao futuro da humanidade. Kardec, Revista Espírita, 1863. Tranquilo até aqui? É um resumão, né? Uma apresentação que resume bem amplamente até o que a gente já estudou, né? Na Gênese, no espiritualismo racional e tudo mais. Acho que não tem nenhuma observação específica, não, né?
Achei um bom compilado na apresentação para quem... Eu acho que dá uma introdução que permite que quem não tem conhecimento disso tenha uma noção e possa, inclusive, ir atrás disso, né? Possa ir atrás disso daí. Então tá bom. Unidades de princípio, organização e método em um céu e inferno. Olha só. Desde o Livro dos Espíritos e em suas obras seguintes, Kardec deixa evidente o quanto a teoria moral espírita fundamenta-se na moral autônoma, como espiritualismo racional, ampliando o entendimento da caridade desinteressada, as leis de Deus presentes na consciência e a moral como ato do dever. O progresso das investigações pelos ensinamentos dos espíritos e a pesquisa dos espíritas eram publicados na Revista Espírita, justamente denominada por Kardec como Jornal de Estudos Psicológicos. Todavia, os ensinamentos dos espíritos complementavam de forma extraordinária as teorias morais e psicológicas do espiritualismo racional, pois eles podem nos transmitir suas descobertas sobre o mundo espiritual, a existência do perispírito, da matéria mental e os fatos relativos à vida futura, que iriam causar uma completa revolução no entendimento dos princípios da moral humana, apresentando as leis universais que regem o mundo espiritual. Foi na obra O Céu e o Inferno que Allan Kardec apresentou ao mundo os resultados de suas pesquisas científicas mais inovadoras, apresentando uma teoria baseada em leis naturais, comprovada por fatos. Tratou do tema da vida futura a ponto de servir como alavanca para uma revolução moral sem precedentes na humanidade, que dividirá em dois a história de nosso planeta, mundo velho e mundo novo. Até a chegada do Espiritismo, a vida futura foi concebida pelo homem somente por meio de opiniões pessoais ou conjecturas, pois antes não havia como observar o mundo espiritual para produzir um conhecimento científico, como explica Kardec. Na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas de que compartilham ainda as crenças. Isso é O Céu e o Inferno, trecho suprimido, introdução do capítulo 8. A concepção espírita, por sua vez... Alguém quer comentar alguma coisa? Interrompam, hein? A concepção espírita, por sua vez, é o resultado da observação metodológica dos fatos materiais, estabelecendo uma teoria unificada baseada não em hipóteses, mas em evidências. O método adotado por Kardec e aplicado em O Céu e o Inferno tem 3 fases. Primeiro, em primeiro lugar, as hipóteses para uma determinada questão são levantadas e debatidas entre os pesquisadores, tendo a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita como laboratórios. 2. Quando consideram que o entendimento para a hipótese está adequado, os espíritos superiores responsáveis pela elaboração da doutrina espírita transmitem o resultado de seus ensinamentos sobre o tema, por meio de diversas mensagens coerentes entre si, por médiuns de vários grupos independentes uns dos outros. É a universalidade do ensino dos espíritos superiores. 3. Enfim, por meio de milhares de comunicações com espíritos de toda a escala evolutiva, Kardec e demais pesquisadores confirmam os conceitos pelos depoimentos daqueles que vivenciam as circunstâncias reais do mundo espiritual. Nesse item vocês, eu ia perguntar, não sei a sensação de vocês. Nesse item me ficou parecendo, pelo menos para mim, né, que a Revista Espírita ela servia como um levantamento de hipóteses, né? Aí na segunda fase que ele coloca o desenvolvimento do estudo filosófico
e depois a parte prática mesmo que o espiritismo traz. Eu não sei qual que é a perspectiva de vocês, mas esse trecho me deixou com essa ideia que o espiritismo traz, né? Primeiro ele levantava hipóteses, depois ele desenvolvia através das mensagens dos espíritos a filosofia e tinha a questão prática. O que vocês pensam disso? Eu acho assim, você não pode considerar a revista espírita como um laboratório. Isso daí é uma tese que vem sempre, desde o princípio, o pessoal falava assim, Kardec testava na revista espírita e depois ele fundamentava nos livros, e não é isso. Não, eu acho que o aspecto do laboratório é você jogar para o crivo geral, ou seja, o que a gente chegar e deduzir, a gente coloca na revista e apresenta para todo mundo. Nesse sentido, é um laboratório. Se alguém tiver alguma outra informação ou algum debate, levanta, né? O que ocorre é o seguinte, a revista, o subtítulo dela é claro, Revista Espírita de Estudos Psicológicos. Sim. Então já era em si um estudo. A diferença da revista para os livros é que a revista é mais ampla, ela vai tratar de diversos assuntos. Sim. Com a sociedade, é um diálogo permanente com os outros meios de comunicação que existiam na época. Só que nós perdemos esses outros meios. Quando ele cita, por exemplo, o jornal Univer, que é católico, ele vai citando vários outros jornais, que o significado de jornal é revista, tá? Sim. Revista também. Em francês, jornal é revista. Então, quando você coloca isso daí, a gente tem essa ideia, até porque o jornal não era uma coisa diária na época. Era quinzenal, era mensal, era semanal, até que veio aquele termo hebdomadário, né, que era quando era semanal. Então, no século XIX, ele está dialogando com tudo. Agora, desses 3 itens que o Paulo colocou aqui, ele esqueceu um quarto, que também é fundamental para entender. Tem de ocorrer num determinado espaço de tempo próximo. Não adianta um espírito escrever em 1920 e um outro ratificar o pensamento em 1980. Aí já não é os espíritos dando comunicações. Não, já influência daquela comunicação. Derivativo, né? Eu posso ler, me influenciar e acrescentar. Porque senão o que acontece hoje? Então é tudo ocorrendo dentro de um espaço de tempo determinado. Isso. Na época, a gente podia falar que poderia ser até uma década. Por causa que a forma de comunicação era muito lenta. A velocidade do mundo na época era outra. Hoje em dia, para ocorrer isso, no máximo 2 anos. Muito curto. Como ocorrem as descobertas hoje. Justamente. 2 anos talvez já fosse até muito, né? HIV, as vacinas, tudo ocorre no máximo em 2 anos. Em vários campos, as pessoas vão descobrindo a mesma coisa por meios diferentes. Então, aumentou essa velocidade. Mas na época de Kardec, a gente podia considerar de 1 a 10 anos, no máximo. Passou disso, já não é. Não, porque como o tempo era muito expandido, a gente não se toca disso, mas isso é verdade. Isso aí é o ponto de que não é uma questão de você acrescentar alguma coisa à doutrina, é uma questão hoje em dia, que pode ser influenciado e você está criando e várias pessoas criarem coisas semelhantes complementando, entendeu? Então, não tempo das pessoas criarem, se falarem, ainda mais. Né? Porque hoje você vê, por exemplo, o pessoal falando assim, mas hoje em dia as comunicações de vários médiuns, nesses romances ditos espíritas, confirmam que está no nosso lar, confirmam que está... Gente, o nosso lar é década de 30. Está escrevendo agora na década de 90, 2000, não é ratificando, é influência do primeiro livro. Aliás, Conde, que a gente lê e tem essa sensação nítida, que é da década de 1930. Né? A gente consegue perceber bem que a fala é de um homem, de 1930. Né? Mas o problema é que hoje em dia, de tempo e espaço, bem isso. O pessoal repete o que está dito lá com outras roupagens, o pessoal acha, está ratificando a ensino universal. Não é influência do primeiro. O médio e os espíritos estão sendo influenciados pelaquela leitura.
E nota, né? São comunidades. Veja, Chico e os outros médios não tem nada a ver com isso, muitas vezes. Muitas vezes, o que é? Espíritos dão a comunicação daquilo que eles acham que é. E outra, não existe palavras para descrever o mundo espiritual, é complicado. Porque eles vão criam alegorias e as pessoas tomam ao pé da letra. Sim, verdade. Verdade. Faz todo Esse é um problema sentido. muito Então, complicado. eu achei essa abordagem de trazer a revista espírita não como um laboratório, mas já como uma questão do estudo já preliminar, né, para um desenvolvimento mais profundo nas obras, eu acho que faz todo sentido mesmo. Eu vou até anotar aqui. Porque o subtítulo é claro, revista de estudos psicológicos. Tá bom. Não, realmente faz todo sentido, mesmo que a parte prática seria, né, da própria comunicação dos espíritos, né? É que hoje em dia, o que acontece? A revista espírita, a gente compra ela, a revista espírita é de que ano? Certo? É de que mês? Ela era mensal. Sim. Né? Então já vem isso. E ele publicava de tudo, era um diálogo com a sociedade da época, mas era um diálogo com a psicologia da época de Kardec. Ele vai defender aquela psicologia dos espiritualistas racionais. É isso que os espíritos vão debater e o debate se dá com isso. Eu não sei a sensação de vocês, mas assim, pensar, né, em comunicação universal novamente para novos ensinos é alguma coisa hoje bem complexa, né? Até porque tem essa questão que o Conde falou, da influência de obras anteriores, e essa comunicação universal, essa facilidade com que as pessoas têm de se comunicarem, é algo assim bem, né, que traz uma outra forma, né, de ter que desenvolver isso. É que hoje em dia é o seguinte, a gente trocou a infalibilidade papal por infalibilidade mediúnica. Acabou. Hoje em dia, alguém se considera porta-voz da espiritualidade. E não é só o médium, não. Podia falar o Divaldo se considera, o André Ruiz se considera, agora até me fugiu lá o de Minas também. Todos eles vão como se os espíritos me disseram e pronto. É lei, ninguém fala. E se os espíritos estiverem enganados? Com certeza. Esse é outro aspecto. Ninguém questiona os espíritos. E outra, espírito evoluído, ele gosta de ser questionado. Ele não se ofende. Por quê? Porque ele está seguro do que ele está falando. E menos ainda, né, Conde, de explicar. Se ofende ainda menos de explicar. Agora, quando o espírito vem e fala, você ainda não tem capacidade de entender. Até é lógico que você vai pegar na própria codificação, os espíritos falam, ainda vocês não têm capacidade de compreender. Mas eles falam isso, mas ao mesmo tempo eles tentam explicar de todas as maneiras possíveis que Kardec queria. Eles não colocam isso como um ponto final para a discussão. Não falei mais nada. Vocês não têm capacidade de entender. Não é isso. Eles colocam, isso você não tem capacidade de entender. Mas Kardec continuava perguntando. Não, e um ponto que é importante, a gente não pode esquecer, é que é o aspecto da ciência espírita, né? Quer dizer, que foi perdida. Como é que você vai analisar as mensagens mediúnicas se você perdeu a ciência espírita, perdeu todas as questões da unidade de princípios, por exemplo, entendeu? Como é que você vai fazer isso? Aí você vai analisar sem conhecer isso, não tem como. Entendeu? Você perdeu a moral autônoma inteira e você não tem um ponto de comparação. Você pode pegar uma coisa ou outra, mas você vai perder, muita coisa vai passar batida, entendeu? Até pelos vícios que a gente tem. E o segundo ponto que eu acho é o seguinte, a própria ciência do homem, que evolui o raciocínio, a inteligência do homem também, ela tem que ser considerada na equação, entendeu? Porque ela traz comprovações ao longo ela traz, digamos, não é comprovações, mas ela traz conhecimentos que em alguns momentos corroboram o que os espíritos trazem, entendeu? Então você também tem esse outro lado que é abandonado, né? Que é deixado
que é deixado de lado nisso daí. Então as pessoas vão lá, recebem as mensagens, e aí se a mensagem fala que ao jogar a maçã flutuou, você aceita, entendeu? São absurdos. O homem sabe que não existe, né? Maçã não flutua se eu jogar, né? Ela tem a lei da gravidade. Então você está indo contra muitas leis. E tem muita gente que eu falei, pô, mas isso é impossível de acontecer. Não é porque o espírito disse que vai acontecer. Isso vai contra as leis da natureza, pô. Entendeu? E aí nesse ponto, inclusive, pega muito a questão da unidade de princípios, né? Quer dizer, que são leis que estão completamente desconhecidas do movimento, vamos dizer assim, no Brasil, né? E no mundo mesmo, ficou em boa parte do mundo desconhecido. Como é que você vai avaliar uma mensagem se você não conhece leis fundamentais, né? Quer dizer, como é que você vai fazer isso? Então, infelizmente, muita gente, até com boa vontade, se perdeu no caminho, porque não tinha o conhecimento, que foi negado, por esses motivos todos que a gente já estudou, das adulterações. Então eu penso que esse é um ponto importante para a gente perceber o momento que a gente vive hoje. Agora, eu acho que ao estudar, ao compreender as unidades de princípio, né, e aí também estudar a unidade de organização e de método, e aí é uma questão de a gente criar volume, entendeu? Não é só um grupo ou dois, é mais grupos no mundo estarem fazendo isso. Então, na medida que o conhecimento evoluir, eu acho que vai ser natural os grupos mediúnicos irem retornando, mas como grupos de estudo. Não como grupos de consolo ou coisa parecida, entendeu? Mas como grupos de estudo que são. Então, e daí, novamente, eles não vão nascer prontos, eles vão se aperfeiçoar. Mas aí, uma vez a gente discutiu, quando é que os espíritos superiores vão querer vir conversar com a gente? Quando a gente souber o que a gente está conversando, entendeu? Se não, esquece. Como é que você vai vir? Como é que você vai... Não, já estou preparado aí, vamos todos... Já temos... Aí o cara vai olhar e falar assim, porra, esse pessoal tá se achando, né? Quer dizer, estuda um pouco mais aí que daqui a pouco a gente aparece, entendeu? A gente aparece. É por isso que não adianta pressa. Acho que vai ser uma coisa até natural. E eu acho que é muito mais do que chegar lá para pedir para eles dizerem alguma coisa. Eu acho que o mais natural é a gente chegar lá para ver se a gente consegue estudar junto com eles, entendeu? Acho que isso é natural. E naturalmente a gente pode ter no futuro alguma evolução. Mas isso não é uma coisa assim, não é uma coisa mecânica ou, como é que eu vou dizer, organizacional. Né? Mas vamos montar o grupo. Não, calma, que não adianta ter o grupo que os espíritos aparecerão. Não é bem assim. Até se eles aparecerem, eles vão falar um monte de coisa que a gente não está entendendo, entendeu? Porque a gente não estudou. O pior é isso, né? O pior não é entender porque a gente não sabe, é porque a gente não estudou o que já está aí colocado, seja lá qual for o motivo. Então... Até mesmo pelo retorno do estudo das obras, né? Do estudo do Livro dos Médiuns, que isso foi abandonado nos últimos anos. Né? Acho que agora que está retomando, pelo menos. Completamente abandonado. Entendeu? Eu acredito que o grande problema foi justamente esse, né? O não estudar. Porque deu margem a outras interpretações, como o Conde bem falou, eu vou chamar de valorização de nosso lar, né? E a gente vê que tem coisas lá que vai totalmente em conta que diz Kardec na própria revista, né? Então, assim, falta de estudo mesmo levou o movimento quando ele está hoje. Aí... Não, quer dizer, a gente virou contador de história e não cientista, né? E aí, qual o sentido de saber a história do nosso lar? Mesmo porque é uma abordagem do espírito, né? É um entendimento, Não, é você querer entender o mundo uma abordagem somente. Quer dizer, e o que você está fazendo aqui não vale nada, não é? O que você não está interessado uma abordagem até que equivocada, diga-se de passagem, né? Hein? É uma abordagem até equivocada, né? Eu acho que aquele ônibus lá que flutua usa gasolina. Não tem sentido aquilo. Veja só. A sopa, eu lembro que quando eu li o negócio da sopa, eu falei, gente, mas sopa. Não, os animais, o filme então foi maravilhoso, né? Olha, eu entrei numa discussão com um colega
ela é fã, né, da obra. Aí eu disse, mas lá tem fábrica de suco, de outros troços que tem aí, artesanato e roupa. Aí quando você vai em Kardec, há uma comunicação, acho que na revista de 58 ou 59, não me recordo bem, de um pastor, um cura, que morreu de fome, né? Aí esse espírito diz assim, não, o espírito não sente fome. Aí eu perguntei a ela, né, por que fábrica de suco em nosso lar? Não, para o espírito se alimentar. Eu digo, pelo amor de Deus, gente. Não, é Você assim, já leu a falta revista Kardec, espírita? falta Kardec. Aí eu disse, você já leu a revista espírita? Ela disse, não, porque é só conto histórico. Eu digo, tá, massa. Aí também não dei muito, né? Eu digo, ó, Não tchau. adianta muito, né, Marcos? É. Não, eu acho que a gente tem que dar um Muito. toque, né? Olha, dá uma olhada lá, que lá fala que espírito não tem É bem órgão, que espírito não tem, lá não tem animal, que lá não se sente fome, quer dizer, não se come nada, você pode ter a vontade, mas passou de, né? Não é real aquilo. Aí dá, mas como é que é isso? Falei assim, olha, das duas uma. Ou você dá uma lida lá e estuda, ou então se quiser vem estudar com a gente, uma hora dessa a gente fala sobre isso aí, entendeu? Tá toda hora aparecendo esses temas assim. esses temas, é. Pois é, porque uma vez eu falei para várias pessoas, já falei, né? Eu acho complicado você no corredor do centro espírita conversar com uma pessoa que não tem a menor noção sobre esse tipo de coisa, entendeu? O quê? Você vai me convencer que em 15 minutos você vai fazer a pessoa compreender? Não estou nem falando de aceitar, estou falando porque ela só vai aceitar se compreender. É isso que a gente prega, né? A gente diz, olha, só aceita aquilo que você compreende. Em 15 minutos você vai fazer, quer dizer, você vai... Eu falo assim, olha, perdão aí, mas vou te dar um toque, aí você, se achar interessante, vai estudar. Aí você vai começar a compreender, quando você compreender, não só você vai saber, entendeu? Como você vai realmente ter estudado a coisa, entendeu? Ter percebido o motivo pelo que aquilo é verdade ou não é verdade. Senão eu acho perda de tempo. Você fica ali meia hora batendo boca, né? Querendo convencer a pessoa com, não sei, argumentos que só valem para você, entendeu? Não vale para o outro. O outro não compreende o que tá ouvindo. O outro fala, não, mas não é assim que eu li. Pronto. Então, ela tem que ler de outra maneira. Eu penso assim. Então não é que eu acho que é inútil você falar com as pessoas. Eu acho que é inútil você perder tempo tentando convencê-las. Porque você não vai. Convencer não é nosso objetivo. Nosso objetivo não é convencer as pessoas, né? Nosso objetivo é que elas compreendam, que elas tenham subsídios para compreender. Aí que você começa aí um conceito, né? Aí linka com o outro, Aí 5 horas depois a pessoa ainda não compreendeu. Entendeu? Porque também, né, estudar não é meramente ouvir, ficar ouvindo. É o que eu falo o tempo inteiro. Cuidado, palestra não é estudo. Entendeu? Palestra não é estudo. Você precisa ler, acompanhar, aplicar o que você está ouvindo, o que você está fazendo. Aí vai vir uma dúvida. Mas como é que eu faria diferente? Ou eu fiz de tal maneira, parece que deu certo. Por que você está dizendo que não daria certo? Você começa a se colocar e a ver como é que a ação que você faz repercute. Aí sim, aí você começa a estar interessado em aprender. Porque senão você não aprende. A gente não aprende na base da osmose. A gente não é criança. Criança aprende, né? É o que a pedagogia... mesmo assim, eles hoje têm uma outra página na pedagogia de ensinar as crianças a refletir. Né? Pois é, então assim, na medida que elas crescem e viram adolescentes, né, 14, 15 anos, acabou, não é mais criança. Você precisa, ela já começa a se aproximar mais de um adulto. Do adulto, né? De um adulto. Com certeza. Então, digamos que é isso aí. Oi, Rosângela, conseguiu, hein? Você está progredindo, nós percebemos aí o seu progresso. Olha que eu tive ajuda, a internet não está funcionando bem. Aí é horrível. Aí eu fiquei no celular um tempo, aí agora estou no notebook, tá tranquilo, tá tudo então, certo. Tá ótimo. Bom dia para todos. Bom dia para todos. Então é isso aí, né? Alguma outra observação sobre essa parte de o método adotado em Kardec e aplicado em um céu e inferno em 3 fases? Acho que é interessante, né?
Ou seja, relembrar. Na verdade, ele não criou nada especial, né? Ele só continuou aplicando o que ele vinha fazendo, só cada dia mais sofisticado, na minha opinião. Mas a sua observação, Conde, é bem pertinente, sabe? Tem um quarto ponto aí que é o aspecto E temporal. outra, se a gente olhar a questão 610 do Livro dos Espíritos, Kardec ele chama na ficha os espíritos, ali na questão 610. Pega a 610, para você ver como o espírito não se ofende quando é inquirido ou questionado. As pessoas passam, não veem, né? Pode ler, lê só a questão. Não precisa ver a resposta, não. Tem aí, Sueli? Tá com ela, Sueli? Congelou. Tem. Então pode ler. Sim, posso ler? 610. São enganados espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? A pergunta é, que espíritos são esses? Que espíritos são esses, Posso gente? ler a resposta ou não? Não. Vamos pegar. Você leu numa tradução, né? Você lê de novo. Sim, eu li. Lê ela, de novo. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Então, sabe quem que ele está inquirindo? Os próprios espíritos que deram os próprios espíritos da codificação. Porque na primeira edição do Livro dos Espíritos, os espíritos disseram que o homem era um ser à parte na criação, que não havia entre o reino animal e o homem união. Ou seja, aquela história do mineral para o vegetal. E aí ele pergunta, ter-se-ão enganado? Qual a questão? 610. 610. Ela leu na tradução do Guilherme Ribeiro, né? Eu tenho aqui, peraí, quer que eu leia aqui? Eu tenho do... Como é que é o nome? Lê. Peraí que eu vou abrir aqui. É porque em francês é uma coisa muito mais contundente. Estavam enganados os espíritos. Ele é bem seco. Oh, meu Deus, eu tenho. Peraí. Livro. A tradução do Guilherme. Não é que o Guilherme está errado, não. Ele está traduz certo. É que ele tira um pouco da força. É 610. Vamos dizer, da pergunta 610. Aqui, ó. Herculano. Eu tenho uma aqui, ó. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se. Então, é a mesma coisa, mas em francês fica assim. Estavam enganados os espíritos que disseram que o homem era um ser à parte na criação? Quem é esses espíritos? Os espíritos que na primeira edição do Livro dos Espíritos disseram isso. Só que nós temos de pensar que na primeira edição do Livro dos Espíritos, o Kardec estava trabalhando com aquele legado deixado pelo Rostand, não Rustang, pelo Rostand, aqueles livros. Sim, aqueles anotações. ambos. Ó, bom, eu tenho aqui, deixa eu ver se muda. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se, então? Então, ele está inquirindo. Quem são? Aí a pessoa lê isso daí, e que espírito ele está falando? O pessoal acha que é o espírito de longe. Não. Ele está falando dos próprios espíritos que se comunicaram naquele grupo de estudo e que Kardec utilizou. Agora, por que só em 1861, na segunda edição, que os espíritos vão pegar e vão colocar essa questão como superada? Porque vem logo depois da teoria da evolução do Wallace. Ah, sim, é verdade, bem lembrado. A teoria da evolução do Wallace, ela vai surgir um ano antes. Aí o Kardec pega e volta a essa questão. Porque ele questionou. Não, é que não ficou muito bem elaborada a questão na época. Com até a origem das espécies e o livro do Wallace, ficou muito mais claro. Até a gente fica falando do Darwin. Quem criou a teoria da evolução foi o Wallace. O Wallace que resolveu o problema. Que o Darwin estava lá na dúvida, o Wallace pegou e publicou. Publicou antes do Darwin. Mas como ele é espiritualista, né? Deixa o materialista
ou o dogmático leva à fama. É Tudo é verdade. assim. É verdade. Tudo é assim. É verdade. Bom, Mas é engraçado, a própria tradução mesmo do Guilherme dá para perceber o questionamento é direcionado mesmo em relação aos próprios espíritos, Não, o que eu apesar digo é o seguinte, problemas. espíritos, quando são espíritos que têm uma certa evolução, que estão evoluídos, eles não se ofendem, eles querem ser questionados. Eles não ficam, não, eu disse isso, é assim. Não, não é. Até porque Kardec deixa bem claro, são espíritos superiores, mas não infalíveis. Com certeza. Tiro, vocês leram, então? Já? Vocês pararam aonde? a gente aqui, No livro Céu e Inferno. Vocês leram? nós Porque a gente tinha parado aqui a unidade de princípios, organização e método em O Céu e o Inferno. Aí nós estamos na página. Bom, dá a página aí que é mais fácil, né? Quem tem um livro aí? Eu não A tenho. gente tinha parado na 17 da apresentação, não é? Sim, mas aí a gente já Mas a gente evoluiu um avançou. pouquinho. Vocês já leram? Já lemos um Tá na pouquinho. 23. 23. Ah, tá. Então, eu fui lá na Revista Espírita, né, e li lá. Tem a mensagem de Erasto que fala também um pouco disso, né, que a moral dos espíritos, né? Isso que o A gente, falou. Quanto mais a gente pergunta, melhor. a gente tá vendo. Ele fala de vários pontos que acabou que depois aconteceu. Já estava acontecendo no Espiritismo e que ia acontecer ainda. Ele fala de vários pontos aos espíritas daquela outra cidade, né? Sim. A gente estava lendo aqui sobre o método adotado por Kardec e aplicado em O Céu e o Inferno em 3 fases, que a gente leu aqui, né? E aí o Conde acrescentou que existia um aspecto temporal, que seria um 4º ponto. Que você tem que... na 23? Na 20... Vocês sabem, eu não tenho a página aqui. 23, né? Tá, 23. Ela está no meio deixa eu ver aqui, o início do parágrafo. Aí tá lá em Allan Kardec. A concepção espírita, por sua vez, é o resultado da observação. Sim, só que lá embaixo, no último parágrafo. Allan Kardec dedicou-se por muitos anos. A gente vai ler o último parágrafo agora. Aí o Conde, alguns comentários surgiram, foram esses, quer dizer, um que é temporal, né, que a gente esquece de dizer, né, o Conde lembrou bem, que hoje acontece no movimento espírita muito, né, e não só hoje, mas sempre, tem que acontecer num determinado tempo. Então, por exemplo, ele colocou, bem colocado, que naquela época de Kardec, isso tinha que acontecer num prazo aí de 1 a 10 anos, ou seja, os grupos receberem as mensagens e as ideias se completarem. Porque você aí evita o risco, na época, de que um leia o material do outro e tenha a mesma mensagem. Hoje em dia, seria um tempo muito mais curto. Por quê? Porque a gente tem internet, a comunicação, tudo. Ou seja, então seria ao mesmo tempo mais rápido, a gente acredita nisso, né? Porque o método foi perdido, né? Os grupos não estão estudando, vamos dizer assim, né? Seria porque o pessoal que está pesquisando coisa sobre o Hipólito Leon Denis Arpaio, né? O pessoal tá achando bastante coisa, né? E, consequentemente, Kardec, né? Não, não estou falando de pesquisa humana, estou falando de pesquisa em grupos mediúnicos, que eles se complementariam, usando o método de Kardec, entendeu? Ou seja, se eu disser alguma coisa que complementa hoje, o prazo não pode ser de 10 anos. Como tem muita gente, aí o Conde citou bem, tem gente que fala assim, porque tal espírito trouxe agora um comentário que complementa o livro de André Luiz do Nosso Lar. Porra, o livro foi escrito em 1930. Quer dizer, já vai para 90 anos. Quer dizer, você agora vai trazer uma colaboração para aquilo? Quer dizer, uma coisa meio... sabe assim? Quer dizer, você vê, né, como é que foi, né? A primeira edição do Livro dos Espíritos, 57. A segunda edição, década de 60, uns 4 anos depois. O que ocorre? Já vem um questionamento. Olha, vocês disseram, mas nota, não foi Kardec ali de 57 que tinha formulado todas as questões.
Tanto é que os espíritos respondem, olha, a questão não estava muito bem formulada. Reparou que na resposta dos 610 eles vão falar isso? Quem formulou aquele grupo de estudo, eles estavam errados ou não, eles não estavam errados? Não, é Mas só uma eles não questão de tiveram, entendimento. eles não tiveram aquela capacidade que Kardec tinha de inquirição É. maior, né? Vamos seguir. Bom, último parágrafo aqui pra gente. Eu parei no penúltimo parágrafo, só pra gente iniciar o outro ponto, né? Allan Kardec dedicou-se por muito tempo, por muitos anos, até formar um entendimento amplo sobre as leis naturais que regem o passamento e as condições diversas dos espíritos após a morte. Foi em 1865 que essa compreensão estava pronta para ser apresentada. Alguns artigos foram antecipados na Revista Espírita, até a publicação de O Céu e o Inferno. Aí agora vem a parte da ressignificação dos termos na teoria espírita. Alguém não quer ler aí, não? Um pouquinho? Posso ler. Se o barulho estiver atrapalhando, aí vocês me dão um toque, aí eu leio só um pouco. Tá bom. A teoria moral das religiões ancestrais, criadas pela imaginação dos homens, é a da heteronomia, pois elas possuem o castigo e a recompensa como sendo a forma pela qual Deus age para constranger as criaturas à sua volta. Assim, criaram os dogmas do pecado original, queda, castigo, expiação, arrependimento, penas eternas, purgatório, inferno, céu, entre outros. A doutrina espírita não nega simplesmente, mas ressignifica esses termos, dando-lhes definições coerentes e em acordo com os fatos observados, explica Kardec. Anotai bem, Senhor, que alguns dos pontos divergentes dos quais acabais de falar, o Espiritismo não os contesta, em princípio. Se tivesseis lido tudo o que escrevi sobre esse assunto, teríeis visto que ele se limita a lhes dar uma explicação mais lógica e mais racional que aquela que lhes dão vulgarmente. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, mas ele demonstra, ao contrário, a necessidade e a justiça, indo mais além ao defini-lo. O inferno foi descrito como uma imensa fornalha. Mas é assim que o entendem a alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que é uma figura e que o fogo no qual se queima é um fogo moral, símbolo das dores maiores. O que é o Espiritismo, terceiro diálogo, o Padre. As doutrinas religiosas é também o pensamento materialista, são heterônomos, pois partem do princípio de que a moral estaria fundamentada na dor e no prazer, que são impulsos inatos e ligados ao instinto e à sobrevivência. São sensações que surgem de alterações fisiológicas, próprias do corpo biológico. A falsa ideia do castigo divino para a criatura culpada aponta dogmaticamente a existência da dor física após a morte, causada pelo ambiente do inferno por toda a eternidade. Por outro lado, prazeres e eterna contemplação para os eleitos no céu. Já o Espiritismo vai demonstrar pela primeira vez, em sua moral autônoma, a existência de sensações íntimas próprias do espírito, que são a felicidade e a infelicidade, dando a esses termos definições específicas. Na vida animal, dor e prazer, como também as emoções básicas, alegria, tristeza, medo, surpresa, desprezo, nojo e raiva. São estímulos para as determinações do instinto e da sobrevivência. Essas emoções são expressões universais presentes nos seres humanos e em várias espécies de animais. Dependem da rede formada pelo sistema límbico no cérebro. Os animais desprovidos da inteligência racional
obedecem passivamente a esse mecanismo que condiciona os hábitos. O ser humano participa da vida animal pelo corpo, porém, por meio das faculdades da alma, razão, vontade e imaginação. Vivem também a vida humana e espiritual, resultante dos atos psicológicos, conhecimento, escolha, criatividade, senso moral, livre-arbítrio, próprio do espírito humano. Essas explicações estavam esboçadas na psicologia experimental espiritualista, nas disciplinas das ciências filosóficas da Escola do Espiritualismo Nacional, presentes na Universidade Francesa desde 1830. Todavia, como explicar os diferentes entre os indivíduos desde o nascimento, que vão do simples ao virtuoso, do ignorante ao sábio? O que ocorre após a morte? O Espiritismo, complementando as ciências filosóficas, daria as respostas pela sua teoria. Vejamos. Para animar um cachorro, ele precisava ser estimulado e recompensado pelos sentidos, por algo que ocorre fora dele e provoca as sensações em seu organismo. Mostra-se o petisco, ele vê, o cérebro promove o desejo de comer, ele pula e come, tendo ao mesmo tempo uma sensação de prazer e de recompensa. Um estímulo material causa uma reação fisiológica. O condicionamento está entre as leis da biologia. Tudo isso pertence à vida animal, ao mundo material. Aí, ó, deixa eu interromper aqui. Me veio à cabeça agora, até porque eu sou publicitário, né? Mas vocês percebem como a emoção é utilizada na publicidade? E como ela condiciona... Sueli, nós somos espíritos inferiores, não temos, assim, tem que ouvir sua voz. Assim, pela mente a gente não consegue. Tirando o Conde, nós não temos essa capacidade mediúnica ainda, entendeu? Tenta de novo, tenta de novo. Eu não perco a oportunidade, né? Pelo amor de Deus. Comenta, vai, mulher. Então, tá certo. É impressionante como a gente vê isso na religião, né? Olha só, se vocês fizerem direitinho a lição de casa, vai ter uma coisa maravilhosa lá no céu, né? Uma eternidade de deleites, né? Quem que não viu isso a vida inteira nas religiões? E é o que você falou, não só na publicidade, mas na vida material, é um impulsionamento materialista muito explorado pela publicidade. É isso mesmo. Só para citar, né? Eu lembro isso daí. Quando tinha evangelização, lá no Centro Espírita, que eu entrei já na juventude, mas tinha evangelização. A pessoa que dava aula na evangelização falava que os melhores alunos iam para a Disney. Mas é verdade. Então, você vê, é aquela coisa da recompensa. Se você ficar uma boa aluna, A aprender... felicidade é você ir na Disney. Entendeu? A felicidade, o sonho. Não, e assim, não precisa ir longe. Você pode ver desde uma... porque isso é voltado para públicos, né? Então, por exemplo, se você vê uma propaganda de margarina, e não é porque tem uma atriz ou alguém famoso, não. Esquece essa pessoa. Mas o ambiente que está ali, prazer em família, todo mundo junto, alegria, apela para as emoções, assim... Olha, você tem ideia, a gente tinha cadeira específica sobre isso na universidade. Para ensinar como a gente mexer com as emoções na propaganda e na publicidade. E a gente aprende a fazer isso naturalmente, entendeu? Ou seja, o caminho que se ensina, né? Não sei, já faz muito tempo que eu saí da universidade, mas o caminho que se ensina mexa com alegria, com tristeza, entendeu? Mexe com, principalmente, porque tem hora que você mexe com a tristeza da pessoa. É uma outra forma de você apelar para chamar atenção, para aprender a pessoa, entendeu? Então a pessoa se reconhece naquele momento ali, daquela emoção. Então você puxa pela emoção, você mostra a emoção, você confirma para a pessoa
É uma confirmação, né? De que aquilo é normal, de que aquilo é bom, você está se emocionando. Aí você se leva, entendeu? Aí você vai lá e compra a margarina porque você vai ter uma família feliz, entendeu? Ou então você compra aquela cerveja porque, quer dizer, na nossa época a gente estudou muito, até era um professor meu que fez o anúncio, aquele, lembra do Hollywood? Foi uma grande revolução na publicidade dos esportes, talvez alguns de vocês lembrem. Vocês mais novos não. Você tinha lá os esportes radicais todos, parapente, não sei o quê, cada um daqueles era um esporte, né? Cada anúncio era um esporte. Durou mais de um ano. Hollywood, aí tinha música, aí associava cada anúncio, a propaganda era uma música diferente, né? Até a gente chegou a ajudar a escolher uma música para um dos anúncios lá, que ele levou as músicas e falou, o que vocês gostam mais? Então, e aí ele falou, olha, a intenção clara que a gente buscou aqui é trazer o jovem para ele saber o seguinte, essa sensação, essa emoção, essa alegria contagiante que você está vendo aqui nos esportes radicais, é só você comprar um cigarro que você vai ter. É só você comprar aí o cigarro. Quer dizer, aí inclusive você vê um outro lado que as pessoas não se tocam. Cada vez eu percebo mais, né? Quer dizer, a gente sabe que é verdade, mas eu tenho me tocado que as pessoas não se tocam disso. As pessoas acham que a emoção é algo racional. E não é. É completamente irracional. Não tem nada de racional nisso. É condicionado. Você, não, eu quero ficar alegre. Não, você quer ficar alegre por um motivo que você associou alegria àquilo que você vai fazer. Mas você não, se você parar para pensar, essa associação, sabe, ela é fisiológica. Ela não tem nada de felicidade nela. De fora precisa de algo exterior, né? Não, e outra, eu acho que é interessante até essa questão da gente aprender a lidar com ela, justamente porque, na realidade, ela é algo exterior, né? A gente vê o quanto que é volátil, né? Felicidade, a alegria, a tristeza, a raiva é muito volátil, né? Então, a gente percebe que o quanto que a gente tem que lidar, aprender a lidar com ela, porque ela acaba justamente através dela que tenta se dominar, né? As pessoas, a gente acaba se deixando dominar por um impulso exterior que na verdade não vai levar a gente a nada, né? É volátil. Não, ela não. Eu ouvi alguém dizer isso. As emoções elas preenchem, mas não completam. Ou seja, num certo momento ela preenche você e aí você se deixa levar porque é preenchido. Mas ela não te completa, porque ela se esvai, como você falou, ela é volátil, ela se esvai, ela vai embora com a mesma velocidade que ela veio, entendeu? Ela não fica com você, nem no mundo material. E aí, muito menos no mundo espiritual, entendeu? Esquece que não vai mesmo. E a gente fica dependente, né? E a pessoa fica dependente de outros. Não, porque aí essa dependência é condicionamento, né? Essa dependência é uma palavra boa para analisar. Dependência é condicionamento. Por quê? Se a dependência é uma droga física, você condiciona o seu organismo àquela droga. Se é de uma emoção, você condiciona o seu organismo através de uma emoção. É uma dependência igual. É a partir do condicionamento, é isso mesmo. É a história da adrenalina. Entendeu? Você fala assim, eu sou viciado em adrenalina. Não, você provavelmente é viciado antes em alegria. Porque isso te traz alegria, entendeu? Então você busca aquilo para ser uma pessoa alegre, né? Porque você gosta da alegria. Só que como ela é volátil, você tem que toda hora ir atrás daquela alegria. Toda hora você vai atrás daquela alegria, porque você não quer interromper a alegria, né? Você acha que não, eu sei como conseguir alegria, só agir dessa maneira, realmente. Aí você se condiciona, e no final você acha que isso é racional, não é racional. É isso de adrenalina, vamos supor, ligar esportes radicais, né? Quando você se expõe a esportes radicais, você ainda é de fora para dentro, porque você está expondo o seu corpo físico. Está expondo a sua visão, sua audição, seu tato, sua pele. Imagina para quem salta do paraquedas, né? Então, lógico que ela vai sentir, a alma vai sentir. Porque o perispírito, né? Que a colega não, a sensação a sensação não é da alma, a sensação é do corpo. O seu corpo vai sentir, a sua alma vai perceber.
mas ele vai sentir Isso. só enquanto ele tem aquele... Foi uma colega nossa que colocou algo, né, no grupo lá, nesse sentido, aí eu estava pensando, então, ainda é de fora para dentro, é através do seu corpo que você está conseguindo, né, aquela... Tudo que é no corpo é de fora para dentro. Mas é através do meu corpo, né? Então, Tudo todos que é no aqueles corpo é de hormônios, fora pra dentro. todos aqueles hormônios que é criado ali no esporte radical, e até mesmo através de medicamentos, né? Que a pessoa vai fazer um tratamento, ela está altamente depressiva e ela vai fazer um tratamento, aí tem a medicação que vai mexer no cérebro dela e vai mexer na toda a questão do hormônio, para tentar equilibrar ela para ela sair daquela depressão profunda. Então, ainda é de fora para dentro. Tudo que é ligado ao corpo físico é de fora para dentro. Né? Quer dizer, não tem como. A gente fazer, dentro do meu corpo. Dentro do teu corpo, o que é? Dentro do teu pulmão? Não. É dentro da sua alma, entendeu? Não é do seu pulmão, do seu coração, do seu cérebro. Não é porque está dentro do seu corpo. É porque tudo que é material é fora. Vem de fora. Todos os sentidos que nós temos são voltados para o mundo exterior. Quer dizer, se você anular todos eles, você não tem nenhum. Aí sim, você não tem, mas não, quer dizer, fora isso, a gente está sendo influenciado pelo que vem de fora. O que vem de dentro é justamente as faculdades da alma, entendeu? E elas estão no espírito. Né? Aí, ou seja, a razão, que está ligada à inteligência, à vontade e à imaginação. É por isso que a gente não perde isso. Né? Agora, aí o que acontece? Com a comunicação entre os dois mundos, o Kardec evocou, né, os espíritos desencarnados, às vezes alguns até da convivência dele. E aí as pessoas estavam falando de sentimentos, só que elas não estavam mais no corpo físico, elas estavam em espírito. Como assim? E elas estavam falando do sentimento delas, sentimento de culpa, sentimento de raiva, umas de sentimento de satisfação, de felicidade, né? E daí elas são espíritos, elas não estão no corpo físico. Então, acho que um meio para a gente saber fazer uma escala de emoções e de sentimentos, né? Então, assim, eu, espírito encarnado, vou ter emoções e sentimentos. E daí eu diferenciar. Espírito, o que vai permanecer após o desencarne, né? As faculdades da alma. Isso, as faculdades da alma, os meus sentimentos. As emoções não ficam. Então, nem os instintos, nem as emoções, nada disso. E daí eu já posso fazer uso disso aqui. Então, através do neuromarketing, por exemplo, né? A gente vai percebendo como que eles vão fazendo para nos condicionar, nos levar a uma necessidade de uma coisa que a gente nem tem. Né? Então, né, o uso do cigarro, o uso da bebida alcoólica, você vê, o uso excessivo de coisas para embelezar o corpo, o caminho, dar uma forma... Justamente, não, o caminho da publicidade, como a gente está falando disso, ele é o da dominação e subjugação. Ele quer que você faça tal coisa ou siga tal coisa, ponto final. Assim como todas as ciências, até mesmo a psicologia. A psicologia é materialista hoje em dia, entendeu? Então, essa psicologia, todas as ciências que existem hoje são materialistas. Elas não consideram a alma encarnada, sequer a alma encarnada, entendeu? Então, você não tem um lado espiritual nas ciências. Né? Você não tem em nenhuma das ciências isso, elas são materialistas. Se tornaram materialistas naquela época de Kardec. Tanto que eu imagino, pelo que Kardec fala, de que ele imaginava que se seguiria, né, as ciências sendo espiritualizadas. Não seguiram, elas foram muito pelo contrário, foram controladas e extinguidas, né? Foram extintas completamente. Né? Hoje tem a psicologia positiva, né, que acho que é um ensaio bem tímido para considerar. Eu não conheço todos. Mas é um início, né? É um início. Não, a psicologia espiritualista já existe.
entendeu? Ela existia naquela época já, e ela foi interrompida. Ela foi expulsa da universidade. Ou seja, não há interesse dos cientistas materialistas, todos os cientistas, em estudar a alma, o espírito. Só há interesse em estudar o mundo material. Isso em todas as cadeiras, entendeu? Então a nossa psicologia de hoje não serve de base para a gente entender o espiritismo, por exemplo. Você tem que ir para o espiritualismo racional, entendeu? Que tinha psicologia experimental e que começou, aí sim, considerava-se a alma encarnada. Se estudava o homem como alma encarnada e não como ser material, né? Então hoje a evolução, por exemplo, do espiritismo está muito grande em direção à neurociência. O que é a neurociência? É o estudo do cérebro, da parte material do homem. E aí daqui a pouco você vai dizer que as emoções, até o livre-arbítrio nasce no cérebro humano. Não nasce no cérebro humano, entendeu? Ele é do espírito, a inteligência, a razão são do espírito, nunca do corpo. Né? O corpo não continua... Até mesmo que naquelas experiências de quase morte, né? Que o cérebro da pessoa está parou por algum tempo, o coração parou, o cérebro parou, e a pessoa retorna e começa a descrever né, as sensações dela, o que ela viu, o que ela ouviu. É interessante. Mas eu acho que mesmo quando ela descreve essas questões, e aí é o que o Sátiro... Ontem eu até coloquei isso um pouco no grupo, porque o vídeo foi engraçado, né? Porque o vídeo ele trouxe essa questão da prática do bem, da caridade desinteressada, e ela fez um link com essa questão orgânica, né? De liberação de hormônio e tudo. Mas mas o que acontece? Eu até coloquei, eu acho que quando realmente as emoções elas podem, né? Ser sim, percebidas pelo espírito através do perispírito, mas como o Sátiro colocou, não é uma sensação não nasce no espírito. Não é do espírito. E é interessante a gente fazer essa separação, porque quando os espíritos vêm e falam, sentem medo, que sentem frio, na verdade, eles estão arraigados na matéria, eles né? Eles estão se iludindo de que eles estão sentindo aquilo, porque eles não têm como sentir. Não é uma verdade aquilo. Eles estão com uma lembrança, né? Uma lembrança ali do corpo físico. A sensação que eles viveram enquanto encarnados. Literalmente, ou seja, um espírito que vai no Everest não morre congelado nunca, é impossível. Ele não tem corpo para congelar. E aí faz todo sentido, por exemplo, o link que nós estávamos falando de usar da razão, né? Então, por exemplo, eu uso a razão para gerenciar as minhas emoções, para perceber as minhas emoções, para traduzir. Essa razão, ela se desenvolve no espírito, e à medida que o espírito vai optando pelo bem, praticando a caridade desinteressada, ele conquista a felicidade, né, gradual do espírito. Esse raciocínio faz todo o sentido, né, gente? Não, e você vê como é fácil você conduzir as pessoas. Aí eu publiquei de propósito, não só na gente, né? Mas eu publiquei para ver o que acontecia. Eu tenho poucos grupos. Um deles é um grupo da Xerox de Curitiba, e lá tem alguns bons amigos que são evangélicos. Aí todos elogiaram o vídeo, mas qual o aspecto do elogio? O aspecto do elogio estava nitidamente ligado ao fato de que quando você está com Deus, você obtém esse prazer, essa alegria. Então o objetivo de estar com Deus, ou de você estudar, de você orar, toda vez, pode olhar, não é só no evangélico, né? A gente sabe, nas religiões em geral, está em obter um prazer material e uma emoção, entendeu? Então você está buscando obter aquele negócio ali, e aí quando você é movido, é levado a obter isso daí, seja num evento, num ritual ou numa leitura, você está sendo dominado. Porque uma coisa que você não pode esquecer, se emocionou, bye bye razão. É tão simples quanto isso. Ah, mas é tão bom a alegria. Não estou dizendo que não é bom. Mas no que você ficou alegre, a razão saiu pela porta, entendeu? E aí é assim que as pessoas dominam você. Né? Elas te jogam uma emoção, te dão medo, te dão alegria, te dão tristeza, te dão nojo.
você responde, isso não é nem instintivo, isso é condicionado. Você responde sem pensar naquilo, entendeu? Você responde sem pensar naquilo. Você simplesmente é condicionado a reagir pelas emoções. E eles continuam te condicionando em novas situações. É só você parar e olhar. Ô, Satiro, por exemplo, a barata, né? É comum entre nós mulheres ter esse nojo da barata, né? Eu vou dizer nojo, porque a gente tem mais coisas. Mas aí eu comecei a olhar diferente para a barata, sabe? Eu falei, caramba, né? Eu ensaiei ela na barata, poxa vida, por que eu sinto tudo isso por ela? O que você estava fazendo, né? Você está analisando. Não vou dizer que eu consigo pegar a barata na mão, fazer cafunézinho igual eu faço no gatinho, lógico que não, né? Mas toda vez que eu olho para ela, eu lembro disso. Então, mas eu acho que o caminho é esse, racionalizar a emoção, para que a gente não se torne justamente dominado por ele. Não é racionalizar a emoção, é controlar a emoção e botar a razão sobre ela. Ou seja, eu não preciso sair correndo, entendeu? É aquela piada, né? Quer dizer, eu não preciso correr mais que você, eu não preciso correr mais que o leão, só preciso correr mais que você. Porque o leão vai pegar você, ele não vai pegar a mim, entendeu? Então, eu não preciso sair que nem um louco desvairado, é só estar na tua frente. Você vai ser o primeiro da fila de alimentação do leão. Então, é a mesma lógica, entendeu? Você só... já pegou o cara. Bom, posso sair andando agora, né? Porque já pegou o cara lá, entendeu? É razão, entendeu? Você tem que sobrepor aquilo que te condiciona, porque a emoção é condicionamento. A Juliana fala muito isso, que a gente tem uma das principais barreiras que a gente tem, não é questão de instintos, é emoção. As emoções nos condicionam a agir. A história da barata é um excelente exemplo. Entendeu? Você viu a barata na sala, tá do outro lado do salão, você viu a barata, você fica desesperado. Entendeu? Você falou tudo agora, Satiro. Tem atenção na emoção. Que o instinto, ele é... a emoção. E aí, assim, aí a gente começa a aprender. A emoção é que tá o desafio. Aí a gente consegue ter livre-arbítrio, entendeu? Porque quando você está respondendo por condicionamento emocionado, isso não é livre-arbítrio. Naquele momento você não está usando seu livre-arbítrio, você não está usando sua razão, então esquece, não tem livre-arbítrio. E o instinto ele tem uma inteligência, né? Tem inteligência no instinto. Ele é uma inteligência primitiva, mas ele é sobrepujado pelo homem, né? O homem tem a razão, sobrepuja o instinto, sobrepuja as emoções. Esse é o nosso trabalho, entendeu? A gente começou dessa maneira. Aí a gente já passou muita coisa, mas tem muito lugar que a gente não tem livre-arbítrio, entendeu? Né? É provável que você talvez tenha nojo de comer certas coisas, só que aí se você pensar, talvez só tenha aquilo no mundo para comer. E aquilo alimenta. E aí? Aí vai o instinto. Você vai morrer. Aí se você vai para a emoção, você não come, você tem nojo de comer aquilo. Tem que ir pro instinto. Mas se você vai para a razão, você come, porque aquilo é o único alimento que vai te manter vivo. E aí? Entendeu? Quer dizer, com a inteligência, a razão eu sobrepujo, né? Bem, eu falei certo, Conde? Eu acho que o dia a dia nosso é esse, entendeu? E aí, do outro lado, a gente vê como todo mundo usa isso para poder controlar a gente, para poder subjugar a gente, entendeu? Quer dizer, desde uma simples propaganda na televisão, até um livro, um artigo que é escrito, tudo isso a gente tem que estar atento, porque eles estão usando os famosos gatilhos do marketing digital, que o pessoal hoje em dia, a gurizada, fala muito, são gatilhos emocionais, entendeu? Inclusive eu sempre discordei disso, porque eles afirmam que use um gatilho para vender. Duvido que você venda só porque você acionou um gatilho, só se for uma venda de impulso, que a pessoa imediatamente compre, mas isso é muito difícil de fazer com uma série de produtos que existem. Senão a gente é racional, a gente tem uma dificuldade, um problema e quer resolver aquele problema. Você não decide resolver um problema por instinto, por impulso, se for uma coisa complexa. Você só com raciocínio, com compreensão é que você diz, não, esse é um caminho para resolver esse problema. Aí você tem uma solução resolve um problema, aí você vendeu.
entendeu? E a gurizada quer convencer um monte de empresário de que vamos fazer uma campanha e usar gatilhos mentais que você vai vender a rodo. Não vende. No final da campanha, pode gastar o quanto você quiser, não vende. Entendeu? Apesar de haver condicionamento nas pessoas, mas as pessoas já têm um certo desenvolvimento para chegar no momento, falar, não, peraí, daqui em diante vamos usar um pouco de razão, entendeu? Deixa eu entender direito isso. Pronto, aí lascou-se. A gente vai em muitas coisas. Agora, tem coisas que a gente é completamente subjugado, né? Cada um na sua área, né? Quer dizer, que o medo explode e você, olha, pode ser o que for, meu filho. Se tiver isso daí, eu saio que nem um louco alucinado e só recobro a razão daqui a 1 hora. Entendeu? E isso daí 10 quilômetros daqui. Isso daí vem da época, né? Essa coisa mais pensada, mais científica, de você tentar direcionar as pessoas, vem da época do Kardec, quando surgiu o Augusto Comte, que é um pouquinho anterior. Eles retomaram essas ideias. A gente consegue condicionar o ser humano. E todo mundo vem oriundo ali do Augusto Comte. Tudo vem oriundo dali. Acho que assim, eu acho que essa abordagem foi interessante hoje, né? A gente vê, eu gosto muito de ver as conexões do que a gente estuda com o que a gente passa no dia a dia nosso, entendeu? Acho que isso pelo menos pode ajudar a gente a localizar os pontos, para depois a gente ver o que vai fazer com isso, né? Depois a gente... Ô, Satiro, quando eu entrei, eu vi que você estava falando assim, como que você vai explicar tudo isso que a gente está conhecendo agora sobre do espiritismo, né, contexto lá do século XIX e tal, e entendendo melhor Kardec, como que a gente vai parar no corredor do centro espírita e explicar para uma pessoa, né? Realmente é difícil, mas me ocorreu aqui, né? O que você pode falar para ela em menos de 1 minuto ao você ler essas obras complementares, faça a pergunta. Toda vez que você perceber que tem uma resposta ali, faça perguntas. E essas perguntas, elas vão talvez estar sendo respondida para você em Kardec. Pois é, mas aí é o que eu estou te falando. Se você e quem vai achar essa resposta é você. Sim. Não é eu que vou ler a resposta lá em Kardec e vou falar para você. Você que vai achar. Mas é esse o ponto. Meu ponto é sempre o seguinte: não é que você não pode orientar a pessoa, mas o que você falou foi uma orientação. Agora, ao tentar explicar, você não consegue. Depende do estudo da pessoa e da compreensão da pessoa. Ou seja, o estudo só proporciona compreensão para a pessoa. Sim, é muito difícil você ter uma compreensão iluminada. Deu um estalo, eu compreendi tudo. Eu não sei. Comigo nunca aconteceu. Eu acho que isso não ocorre, não. Não, isso não ocorre. Você precisa estudar, entendeu? Então você tem que ter bastante conteúdo. Você precisa estudar, quer dizer, e compreender essa história daí. Então aí você vai conseguir entender o que eu estou te dizendo. Então, se o que eu te disse interessa para você, vai atrás do estudo. Se não interessa, tá bom, não interessa. Toca a vida. Vai achar interesse em outros lugares, entendeu? A minha maneira de fazer leitura das obras que se diz complementares, que eu vejo agora como tudo obras espiritualistas e não espírita, que para mim a espírita é a de Kardec, eu vejo que esqueci, gente, às vezes me dá um branco se eu quero falar uma coisa que é importante e me dá esse branco. Faz parte. Outra hora você lembra. Ou se voltar daqui a pouco eu falo. Mas é isso daí, deixa eu dar uma olhada aqui, a gente tem ainda um trecho. Vamos parar aqui, né? Já deu 11h30. Lembrei. Eu sempre sempre tive atenção no conteúdo moral. Eu assisto filme, eu assisto série, assisto novela, tudo que eu leio eu tiro o conteúdo moral. Sabe, não chamou minha atenção, tipo, nossa, eles bebem água, nossa, eles têm casa. Não, eu sempre fico atenta à moral que está falando ali, porque eu comecei a ler em busca da moral.
de algo moral, para mim. Eu não vou atrás de... Para você pensar, né? O espiritismo... Lá é uma hierarquia, que lá tem um prédio gigantesco, que lá... Não, eu sempre... A minha atenção está na moral. Eu quero saber o fundo moral. É que assim, um risco que existe, só para alertar você, um risco talvez que existe é o seguinte: o evangelho é todo baseado na moral. Só que ele então, e agora eu estou sabendo de que tem, né, moral autônoma e moral heterônoma. Então, quando eu for ler novamente... Esse conhecimento de moral, mas você acabou de falar. A minha antena vai estar ligada também. O conhecimento da moral autônoma e heterônoma vem da ciência filosófica. Então, você tem que estudar a ciência filosófica. Sim. Ou seja, nós somos uma ciência filosófica com repercussões morais. Então, moral vem depois da razão. Primeiro você tem a ciência filosófica, que trabalha a razão, depois você vai chegar na moral. Senão você, ao seguir a moral, sem saber por que está fazendo, você está na heteronomia. Você pode estar fazendo tudo exatamente certo. Fez como Jesus fez. Se você seguir Jesus sem entender por que ele fez, você é heterônomo. E seguir Jesus de maneira heterônoma... Entendeu? É heterônomo. Não, você não vai conseguir, porque ele não viveu todas as situações que você vai viver na vida para você se guiar nele. Ele viveu algumas. Isso de ficar seguindo Jesus, seguindo os santos, seguindo os médios... Gente... Não, exemplos são importantes. A gente pode aprender pelo exemplo. É melhor que aprender pelo próprio erro, né? Você olha o outro, vê o cara acertando e aprende. As pessoas veio para contribuir com o seu legado. Elas não vieram aqui para ser chamadas de santos, de disso, daquilo, outro. Elas só vieram para contribuir com o legado delas, com a evolução delas de espírito. E cada um contribui à sua maneira. Isso mesmo. Não é, eles não vieram para ser seguido, para ser louvado. Não, gente. Algum comentário final para a gente ir para o encerramento do estudo de hoje? Não, acho que é isso mesmo, né? Da gente ir aí dominando as nossas próprias emoções, né? Para poder fazer com que a razão, né, vai se desenvolvendo e a gente, enfim, né, consiga não estar mais condicionado, né? Tanto aos impulsos, enfim, né? De consumo, quanto essa questão da recompensa, que eu acho que ficou, e essa questão que realmente é importante, né, Rosângela, da moral, e a gente perceber, às vezes, o que tem por trás daquele ensinamento que está sendo passado como moral, né, às vezes traz a heteronomia, ou às vezes, dentro da religião, ou materialista, que nem o Conde falou, do Auguste Comte. Então, né, Nietzsche, enfim, tem alguns ensinamentos aí, né, que alguns ensinamentos, não, algumas correntes filosóficas aí que trazem um tipo de moral que não, né, talvez não seja bem o que a gente esteja procurando, mas que eu acho que de alguma maneira sempre traz uma reflexão e uma aprendizagem, ou seja, uma abordagem que ainda seja para a gente pensar o quanto que estar submetido às religiões, algum tipo de dominação não faz sentido e que a gente precisa estar acordando para isso, né? Obrigado pela contribuição. Alguém mais? Então tá. Então vamos encerrar. Já são 11h30, né? Já passamos um pouco, eu acho. Das 11h30. Vamos encerrar por hoje, então, até o sábado que vem. Eu faço uma breve oração. Deus, obrigado por esses momentos de reflexão, de aprendizado, por nos oportunizar, crescer e evoluir em nosso entendimento, em nossa inteligência, e nos ajudar a usar a razão, nossa vontade e nossa imaginação para melhor compreendermos o que nos sucede e como devemos nos portar, nos comportar e agir para que possamos ser melhores. Obrigado por esse novo estudo de uma obra tão importante para nós, né? E até semana que vem. Que assim seja.